Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar a introdução à história dos Anusim. Quem são os Anusim? Como ocorreu o grande êxodo da Espanha para Portugal. Se gosta dos nossos vídeos, se inscrevam para ajudar nosso canal. Estimativa dos judeus em Portugal. Desde a conquista da Lusitânia pelo Império Romano e a posterior destruição de Jerusalém no ano 70, que obrigou os judeus a dispersarem-se pelo mundo, na diáspora judaica, fez com que um grande contingente de judeus procurasse um novo lar na Península Ibérica. Muitos foram deportados, como ocorreu no tempo do imperador Adriano. Embora não se saiba exatamente quando se iniciou tal movimento migratório, a presença de judeus no território que futuramente constituiria Portugal pode ser comprovada a partir de 390 da nossa era, com a descoberta de inscrições funerárias em Silves. O cristianismo e os judeus. Com o advento do cristianismo, leis discriminatórias contra os judeus começaram a ser promulgadas, primeiro pelos romanos e depois pelos bárbaros visigodos, que invadiram a península em 409 da Era Comum. Entre outros atos, foram proibidos os casamentos mistos entre judeus e cristãos e até mesmo instituída uma conversão forçada ao cristianismo, a qual não parece ter surtido grande efeito, visto que outras conversões em massa foram realizadas ao longo da história. A invasão muçulmana. Em 711, tropas muçulmanas invadiram a Península Ibérica e derrotaram os visigodos. Os mouros foram encarados como libertadores pelos judeus, uma visão até certo ponto correta, visto que católicos judeus e sabeus hindus eram incluídos pelos muçulmanos no grupo dos povos do livro, Bíblia, Torá, etc. Os indivíduos que professavam tais crenças podiam continuar a prática sob domínio islâmico, desde que pagassem uma taxa jizia aos governantes e respeitassem as leis islâmicas. A reconquista cristã. Com a reconquista da Península Ibérica pelos cristãos, os judeus passaram a temer novamente pela sua sorte. Todavia, pelo menos em Portugal, até meados do século XV, eles gozaram de relativa liberdade, embora tivessem de pagar pesados impostos. Na Idade Média, a estreita relação entre monárquica e território sob jurisdição do rei teve, como consequência, a criação de um estreito laço de dependência entre as comunidades judaicas existentes em Portugal e a corte régia. É sabido como alguns rabinos foram próximos e beneficiados por alguns monarcas, como no caso do Sênior Abravanel, descendente do Sênior Abravanel, conhecido com o nome popular de Silvio Santos. Como alguns judeus foram apreciados pelo seu desempenho laboral pelos vários elementos da família real, e como a figura do rei tinha grande importância na proteção ou na imposição de regras às comunas do seu território. Os judeus em Portugal. Conforme legislação de Dom João I de Portugal, 1383 a 1438, os judeus tinham administração própria de justiça. Em cada comuna havia um representante legal que julgavam entre os judeus, tanto cíveis como criminais. Segundo o seu direito, usos e costumes, o máximo poder estava nas mãos de um rabino, de nomeação régia e que despachava diretamente com o rei. Era esse oficial real que tinha a responsabilidade de nomear os ouvidores. Pelo topo da hierarquia judaica havia a proteção régia aos hebreus. No Reino de Portugal, cabia aos monarcas portugueses dar proteção aos judeus pela necessidade de mantê-los no reino como seus aliados e súditos fiéis, e por outro lado, os judeus necessitavam desta proteção para viverem em Portugal. A este feito, denominamos trocas de favores, diante da eficiência judaica no desenvolvimento das suas atribuições. Os reis lhes conferiam altos cargos na coroa e lhes atribuía diversas responsabilidades no desempenho destes ofícios. A sociedade portuguesa, majoritariamente cristã, se queixava dos privilégios concedidos pelos governantes aos sefarditas mediante o seu bom desempenho profissional. Assim, no decurso do século XV, a comunidade hebraica desenvolveu-se de tal forma que passou a assumir um papel importante na estratificação da sociedade portuguesa, ao nível religioso, cultural e econômico. Tal projeção começou então a gerar descontentamento entre o povo, que sentia estar a cristandade submetida à jurisdição judaica, conforme queixou-se um frade católico em carta a Deva Afonso V. Tal clima de insatisfação generalizou-se
e os judeus começaram a ser vítimas de perseguições e violência por parte de populares. Os judeus na Espanha. A situação em Espanha a partir de meados do século X já prenunciava o destino que esperava os judeus portugueses. Em Toledo, em 1355, 12.000 judeus morreram vítimas de perseguição religiosa, o número atingiu 300 em Palma de Maiorca, em 1391. Com o início das operações da Inquisição em 1478, o temor espalhou-se entre os judeus da Espanha. Temendo pela própria sorte, milhares converteram-se ao catolicismo, enquanto outro tanto procurou refúgio em Portugal. Judeus buscam refúgio. O volume de refugiados aumentou drasticamente quando em 1492 foi decretada a expulsão dos judeus de Espanha. Esse grande contingente de fugitivos sem bens e dinheiro acirrou os ânimos dos portugueses. Além da ira popular, os imigrantes tiveram de lidar com a esperteza de Dom João II, que vislumbrou uma oportunidade de lucrar com a desgraça alheia. O rei instituiu a cobrança de 2 escudos por cada imigrante, para que pudessem permanecer em Portugal por 8 meses. Como ao fim do prazo de permanência, os judeus não conseguiram sair de Portugal, não havia navios suficientes para transportá-los, ou assim foi dito, o rei ordenou que fossem vendidos como escravos. As crianças entre 2 e 10 anos foram tiradas dos seus pais, batizadas e levadas para colonizar as ilhas de São Tomé e Príncipe, onde ainda vivem os seus descendentes, que, como prova de extrema resistência cultural, ainda conservam alguns costumes judaicos. Com a ascensão de D. Manuel I ao trono, em 1495, os castelhanos escravizados foram libertados. Todavia, o casamento anunciado do rei com a princesa Isabel de Castela colocou os judeus novamente em clima de tensão. Isto porque o contrato de casamento incluía uma cláusula que exigia a expulsão dos hereges judeus. O rei tentou fazer com que a princesa reconsiderasse, já que precisava dos capitais e do conhecimento técnico dos judeus para o seu projeto de desenvolvimento de Portugal. Mas em vão. A expulsão dos judeus de Portugal. Em 5 de dezembro de 1496, Dom Manuel assinou o decreto de expulsão dos hereges, concedendo-lhes prazo até 31 de outubro de 1497 para que fugissem. Aos judeus, o rei permitiu que optassem pela conversão ou desterro, esperando assim que muitos se batizassem. Os judeus, no entanto, não se deixaram convencer e a maioria optou por abandonar o país. O rei, ao ver cair por terra sua estratégia, mandou fechar todos os portos de Portugal, menos o porto de Lisboa para impedir a fuga. Foi então no porto de Lisboa que se concentraram cerca de 20.000 judeus, esperando transporte para abandonar o território português. Em abril de 1497, o rei mandou sequestrar as crianças judias menores de 14 anos, para serem criadas por famílias cristãs, o que foi feito com grande violência. Em outubro de 1497, os que ainda resistiram à conversão foram arrastados à pia batismal pelo povo incitado por clérigos fanáticos e com a complacência das forças da ordem. O batismo formado e a formação dos anusim. Foi desses batismos em massa e à força que surgiram os anusim, marranos ou criptojudeus, que praticavam o judaísmo em segredo, embora publicamente professassem a fé católica. Os cristãos novos nunca foram realmente bem aceites pela população cristã velha, que desconfiava da sinceridade da fé dos conversos. Essa desconfiança evoluiu para violência explícita em 1506, quando ocorreu o pogrom de Lisboa. O massacre de Lisboa em 1506. A peste graçava na cidade desde janeiro, fazendo dezenas de vítimas por dia. Em abril, mais uma vez insuflados por clérigos fanáticos que culpavam os cristãos novos pela calamidade, o populacho lisboeta investiu contra eles, matando mais de 2.000 deles, entre homens, mulheres e crianças. A nova diáspora, para os judeus portugueses, o pogrom de Lisboa foi a gota d'água. Iniciava-se nova diáspora judaica, tendo alguns rumado para o norte da Europa, onde fundaram comunidades nos Países Baixos e Alemanha. Outros dirigiram-se para o sul da França, Bordeias, Biarritz, Tartas, etc., e até mesmo para a Inglaterra. Alguns judeus preferiram regressar ao Oriente Médio,
tendo sido bem recebidos pelos otomanos. Isso graças Dona Gracia de Mendes, Gracia Mendes, ou Gracia Nassi, Lisboa, 1510 a 1569. Conhecida também por Beatriz de Luna, ou simplesmente como a Senhora La Senhora, foi uma empresária portuguesa, filantropa, protectora de outros portugueses de religião judaica que, como ela, fugiram de Portugal no século XVI. Gracia salvou centenas de cristãos novos e marranos da morte e das perseguições antissemitas. A sua benevolência para com os outros judeus sefarditas ficou especialmente patente em Antuérpia, para onde foi viver depois de deixar Lisboa. Cidades seguintes na sua fuga, as perseguições que lhe foram movidas foram Veneza, Ferrara e, finalmente, Constantinopla. Em Israel, na cidade de Tiberíades, existe um museu em sua homenagem, Casa Dona Gracia de Mendes. Mas a situação dos judeus, que continuam em Portugal, foi se desgastando, como conta a historiadora Anita Novitzky. Anita, no seu livro Judeus que Construíram o Brasil. Nesse livro, temos a contribuição de muitos historiadores. Essa é a fatídica história da Inquisição Portuguesa que transferiu para a colônia a perseguição aos judeus. Discriminação, racismo, mortes. Esta é a grande revelação que traz o livro Os Judeus que Construíram o Brasil, fontes inéditas para uma nova visão da história, resultado de pesquisas realizadas em todo o mundo e, em especial, no até então secreto arquivo do Santo Ofício da Inquisição. Esta obra mostra como os judeus e os cristãos novos foram perseguidos nos séculos XVI, XVII e XVIII. A Inquisição contra os judeus foi autorizada pelo Papa e começou em 1478 na Espanha e em 1536 em Portugal. Mas só no final do século XVI, em 1591, os portugueses mandaram quadros para o Brasil, a fim de vigiar e perseguir os judeus. Distante da Europa, o país foi o destino de muitos convertidos, os cristãos novos. Neste livro, as historiadoras Anita Novitzky, Daniela Levy, Eneide Ribeiro e Lina Gorenstein contam como a Inquisição prendeu mais de 1000 pessoas, sendo que 29 morreram, além de provocar o desaparecimento de outras 1000 e de arruinar com famílias em todo o país. Se você gostou do vídeo, curtem e se inscrevem. Obrigado e até mais, amigos.